Valendo já. Bom, galera, paz do Senhor. Amém. Eu quero trazer uma mensagem que já está um tempo guardada no meu coração. Eu também não tive tempo de fazer esboço, por falta de tempo realmente, mas é uma mensagem, acredito que Deus abençoe ricamente. Mas eu acredito que essa mensagem vai nos trazer algo novo. Então vamos ler comigo, quem trouxe o líder, Gênesis capítulo número 1, versículo de número 3, apenas. Posso ler? Amém. A palavra vai dizer: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse texto, ao primeiro momento, talvez ele assuste um pouco. Como eu também assustei quando eu tive a revelação a respeito desse texto. Porque, no primeiro momento, eu aposto que tem alguém se perguntando o que ele vai falar a partir disso aí. Disse Deus, haja luz e houve luz. Parece ser um texto muito comprimido, muito limitado, né? Mas, como a gente aprendeu no começo desse projeto, uma mensagem não se dá a partir de um texto. Primeiro, a partir apenas da leitura de um texto. Primeiro você precisa conhecer o texto, você precisa explicar o texto e depois aplicar o texto. Amém? Então, eu quero explicar o texto. Esse texto que a gente leu, ele vai falar, ele retrata a respeito da criação, que é o primeiro assunto da Bíblia. E quem escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. Só que Moisés não estava de corpo presente no momento da criação. Então, nos leva a pensar o quê? Como que Moisés escreve isso com tão objetivo, com tanta riqueza de detalhe, se Moisés viveu, não dá para justificar quando surgiu a criação, mas se Moisés viveu muito tempo depois dos patriarcas, que foram as primeiras civilizações que aparecem na Bíblia. A resposta, então, a gente encontra a respeito em alguns comentários, onde os estudiosos acreditam que Moisés teve uma visão, da mesma maneira que aconteceu com o apóstolo João, para escrever o livro de Apocalipse. Ele não contemplou, no caso de João, sim, João teve uma visão. Moisés também, mas ele não contemplou de corpo presente, como por exemplo foi escrito nos Evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, que caminhou com Jesus. Marcos ele escreveu aquilo que ele viveu. Moisés, ao relatar o começo do livro de Gênesis, depois não, a partir de Abraão, acredito que ele já relatou a respeito das histórias que os pais contavam e passando de filho para filho. Mas, em especial, o capítulo 1, o assunto da criação, Moisés ele só teve uma ferramenta, a visão espiritual. Deus, então, é como se Deus levasse Moisés para uma outra dimensão, na qual ele estava repetindo tudo o que aconteceu na criação. E Moisés, de maneira resumida, ao mesmo tempo que resume, nos dá alguns detalhes importantes, ele descreve isso daquilo, descreve como sucedeu a criação. Vocês concordam comigo que a criação é um grande projeto de Deus? Amém? Amém. Amém. Isso já me motivou. Então, o texto que a gente leu, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas por que Deus deu essa primeira ordem na criação? Entre tanta coisa que Deus podia começar, por que Deus começou ordenando que houvesse luz? A resposta vai estar no versículo antes, no verso 2, ou melhor, vamos ler a partir do verso 1 para a gente entender e ganhar tempo. O verso 1 vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Opa! Então aqui está a explicação do porquê que Deus, a primeira ordem de Deus na criação é que haja luz. Porque todo grande projeto, ele não começa em meio às trevas.
todo grande projeto, ele precisa primeiro estar sob a luz. Então, Deus começa a criação dando essa ordem, que haja luz. E aí o versículo 4 vai dizer assim: e viu Deus que a luz era boa. E a parte B do versículo vai dizer: e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, para mim viver um grande projeto, eu preciso primeiro fazer separação de luz e trevas. Eu preciso definir onde é que eu estou. Se eu vou viver nas trevas, como Deus acabou de trazer para a gente. Se eu vou viver no passado, porque o nosso passado, muitas pessoas tiveram um passado que reflete as trevas. Um passado onde fez coisas que desagradam a Deus. Porém, eu preciso decidir se eu vou continuar vivendo nas trevas ou se eu vou viver uma coisa nova, em meio à luz. Amém? Então, para iniciar a criação, Deus, ele dá a primeira ordem: e haja luz. Deus, então, a partir do momento de uma ordem de Deus, todo aquele grande projeto começou. Porém, enquanto Deus não deu essa ordem, já existia algo ali. Aí, como a gente acabou de ler, a palavra fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No princípio, esse no princípio não se refere simplesmente, primeiro Deus criou a terra e logo em seguida Ele ordenou que houvesse luz. É como para vocês entenderem, é como se houvesse um espaço de tempo entre esse no princípio criou Deus o céu e a terra. Mais ou menos, Deus criou o céu e a terra e ficou quieto. Há um intervalo de tempo indeterminado, porque a Bíblia não nos traz isso. Mas no verso 2, ele descreve como é que era essa primeira formação da terra. Ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, uma bagunça. Então, o que é isso daqui? Deus, ele é o único que vê potencial de sucesso em algo totalmente desorganizado, em algo que está em meio às trevas. Amém? Amém. Então, quando Deus percebeu que para criar algo bom era necessário primeiro que houvesse luz, Ele então deu essa ordem: e haja luz. E aí, para a gente ganhar tempo, mais adiante, Deus iniciou então a criação, e o verso 12, ele é interessante porque, olha o que fala: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, erva frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, Deus, Ele criou, o mundo, só que a partir de determinado momento, a partir do momento que Deus fez aquilo que a terra não conseguia fazer, Deus então ordenou que a terra produzisse erva e produzisse árvore frutífera, para que então houvesse mais fruto. Então, como eu falei, Deus, ele é o único que vê potencial de crescimento em algo totalmente desorganizado, em algo que está nas trevas. A partir do momento que Deus organiza tudo isso, Deus dá continuidade ao projeto. Porém, Deus não trabalha sozinho. Mas por que Deus não trabalha sozinho? Seria por falta de poder? O que não falta em Deus é poder. A gente vê que Deus, ele criou tudo que existe a partir do nada. Então, o que isso nos mostra a onipotência de Deus. O que não falta nele é poder. Mas Deus decidiu fazer dessa forma. Decidiu ter um projeto participativo. Então, a que se aplica? O que eu estou querendo dizer explicando esse contexto aqui? A gente vai entender daqui a pouco. Mas, para fechar essa parte aqui, para fazer sentido o que eu estou querendo falar, Deus inicia um grande projeto, a criação. Só que em determinado processo, em meio ao processo, Deus não criou, por exemplo, como eu li o verso 12, Deus não criou as ervas. Deus criou a terra e ordenou que a terra produzisse ervas. Então, o que eu estou querendo dizer? Deus, ele não faz aquilo que eu dou conta de fazer. Deus, ele só faz aquilo que eu não dou conta de fazer. Aquilo que eu dou conta depende de mim. Por exemplo, se Deus me chama para ser um pregador,
Talvez eu não tenha capacidade própria, Deus me capacita. Mas Ele não vai, de maneira sobrenatural, abrir a minha cabeça e colocar a Bíblia aqui e eu vou sair pregando. Não, é necessário ter dedicação da minha parte, é necessário estudo, é necessário oração. Por quê? Porque Deus tem poder de simplesmente me revelar algo da Bíblia. Ele tem, mas Deus, Ele tem uma didática diferente de se aplicar um grande projeto. Deus, Ele prefere usar vamos dizer assim, um método compartilhado. Por isso nos revela que Deus, Ele não nos quer como robôs, Ele nos quer como amigos, que a gente sirva a Ele, que a gente exerça o grande projeto que Ele tem na nossa vida por livre e espontânea vontade, porque Ele compartilha esse grande projeto comigo, com você. O projeto que Deus tem para fazer na sua vida, Ele compartilha, Ele não faz tudo sozinho. Amém? Amém. Mas, como eu falei no começo, se Deus ordenou para que Deus fizesse um grande projeto, Deus primeiro precisou ordenar que houvesse luz. E no verso 12, a terra, vamos dizer assim, esse grande projeto já estava numa fase avançada do processo. Deus então, a partir daquele momento, Deus passa a compartilhar a execução do projeto. Porém, só no verso 14 que Moisés relata isso daqui, ó. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Uai, se só no verso 14 que Deus criou os luminares, isso daqui seria o sol e a lua, no quarto dia, então de onde veio essa luz no verso 3? De onde que surgiu essa luz? E primeiro eu preciso ter essa luz para iniciar um grande projeto. A resposta está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Deixa eu ler aqui para a gente conseguir fazer uma exegese melhor. A palavra diz assim, ó: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Amém? Então, essa luz que Deus ordena no verso 3, ela não veio do sol. Está me dizendo então que essa luz veio de Jesus? Exatamente. Lá em Colossenses capítulo de número 1, verso 16, a palavra vai dizer que, deixa eu localizar aqui, que eu não lembro de cabeça, galera. Colossenses, verso 13, diz assim, ó: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verso 16 fala assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Opa, nele foram criadas? E antes da criação acontecer, primeiro teve que haver luz. Então, a criação se inicia na luz. E a palavra está me falando que nele, ou seja, Jesus, foram criadas todas as coisas. Então, só há uma resposta. Essa luz que antecede todo o grande projeto é Jesus. Então, o que faz a diferença no grande projeto não é a minha capacidade, é Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, a partir do momento que eu faço separação, como Deus ordenou em Gênesis capítulo 1, verso 4, entre a luz e as trevas. A partir do momento que a luz chega, não há como mais viver nas trevas. Então, mas observe uma coisa, que essa separação, ela não se deu por capacidade do que foi criado. Essa separação se deu de Deus. Eu estava aconselhando um jovem esses dias, dentro aqui da igreja, não, está tranquilo, caso a gente está tranquilo, falando a respeito de coisas que ele não conseguia deixar, e que por isso ele ia abandonar a caminhada. Isso é bem comum, mais comum do que a gente imagina, inclusive. Porém, eu não apliquei esse texto, mas o que eu falei para ele é exatamente isso. A capacidade de se separar das trevas, ela vem de Deus. O que eu preciso fazer é não desistir dessa caminhada. Porque quem faz essa separação, quem traz a luz é Jesus.
Então, quem faz a obra é Jesus. Então, o que você está querendo dizer, Samuel? O que eu estou querendo dizer é que todo grande projeto ele se inicia em Jesus. É por essa razão que eu não posso me menosprezar por não ver capacidade em mim. É por essa razão que você não pode se menosprezar por pensar, eu não dou conta. Mas espera aí, não é para você dar conta. Quem vai fazer é Jesus, é a luz. O segredo está na luz, não está em você. A terra, quando produziu ela não estava preocupada se ela conseguia, não, já tinha luz. Então, se tinha luz, se tornou possível. É isso que eu estou querendo dizer. Se você traz Jesus no seu projeto, ele se torna possível. Amém? Amém. Então, para a gente finalizar, vamos só ler aqui rapidinho, Atos capítulo 9, só para me dar um exemplo do que eu estou falando. Isso aqui vai comprovar mais uma vez, teologicamente falando, que essa luz, no verso 3, era Jesus. Atos capítulo 9, fala de quem? Alguém lembra? Quem está bom de Bíblia aí? Fala a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Quem que era Paulo antes de conhecer Jesus? Era um homem extremamente sanguinário, extremamente religioso, que colocava os costumes acima até mesmo da própria fé. Era o que a gente conhece como fariseu. Então, Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele foi responsável pela morte e perseguição de várias pessoas que se converteram a Cristo. Por quê? Porque ele ainda vivia nas trevas. E é interessante, porque quando, após o momento, eu estou em meio pregador, então não vou explicar o tempo, não vou explicar a história. É interessante porque quando Deus ordena que o profeta Ananias fosse até a casa em que Paulo estava, para curar ele daquela cegueira, Ananias questiona: Senhor, esse homem aí, ele perseguiu vários cristãos, foi responsável pela morte de muita gente, o que o Senhor quer com ele? E aí Deus responde assim, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Você está vendo aqui mais um exemplo de que Deus é o único que consegue pegar algo que está nas trevas, trazer para a luz e tornar um grande projeto? Porque, olha isso aqui. Paulo, ele estava talvez motivado por um zelo a respeito dos costumes da religião que ele seguia, os costumes judaicos da época. Ele chegou ao sumo sacerdote em exercício e pediu que lhe desse cartas para que ele perseguisse, prendesse, se necessário matasse cristãos, porque isso representava uma ameaça ao judaísmo. Talvez movido por esse zelo enorme, ele pediu essa carta ao sumo sacerdote, que foi concedida. Então Paulo, a caminho da cidade de Damasco, no verso 3, a gente vai ler agora, olha o que aconteceu. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. Então, é aqui que começa a chamada de Paulo, a partir do momento que ele encontra a luz. Olha o verso 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Então, a luz que cercou Paulo, a resposta está aqui, era Jesus. E a partir do momento que Saulo teve um encontro com Jesus, ele partiu de perseguidor para perseguido, se tornou o maior missionário. Talvez a gente só está aqui graças a ele. Então, isso daqui, mais uma vez, comprova o que eu falei. Só Deus tem esse poder de pegar algo que está totalmente perdido e transformar em algo bom. Então, para a gente finalizar a mensagem, Samuel, o que você quer falar com tudo isso? Quero falar para você que aquele seu projeto que para você está perdido, para Deus, a partir do momento que você trouxer ele para a luz, isso ele pode se tornar realidade. Talvez você tenha um amigo, você tenha um familiar, eu não conheço o particular de todo mundo. Talvez você tenha um amigo que você deseja a conversão dele. Talvez você tenha um parente que você já conheceu a Cristo e você deseja que essa pessoa também conheça. Mas você olha assim, humanamente falando, não tem jeito, aquela pessoa. Sabe quando você olha para uma pessoa
e a gente é falho, a gente costuma fazer isso, a gente fala assim, não tem mais jeito. Então, a minha notícia para você é, Deus, Ele faz isso na vida inteira. Ele pega pessoas que não tinham mais jeito, Ele pega pessoas que estavam destinadas ao fracasso, que já estavam dado o veredito, não tem mais jeito, está perdido, está nas trevas. Deus é especialista em pegar aquilo que está nas trevas e transformar num grande projeto. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, irmão. Falou.